Quando bateram na porta, eu já tinha apagado as luzes da sala e estava mexendo a água quente na caneca, esperando o chá de camomila ficar no ponto. No meu prédio, em Santa Aurora, cidade pequena no interior de Minas, depois das 10 da noite tudo costuma ficar em silêncio. O máximo que se ouve é algum cachorro reclamando de moto, que passou rápido demais na avenida. Por isso, aquelas 3 batidas, secas, firmes, espaçadas, vieram como um susto no meio da madrugada. Olhei para o relógio do micro-ondas. Quase meia-noite de terça-feira. Primeiro pensei que era engano. Depois, que talvez algum vizinho tivesse trancado a porta para fora. A verdade é que, naquela hora, eu só queria ficar sozinha com meu chá e meu cansaço. Mas as batidas vieram de novo, um pouco mais fortes, como se quem estivesse do lado de fora não pensasse em desistir. Senti um arrepio subir pela nuca. Peguei o celular e deixei em cima da mesa de centro, com a tela virada para cima. Respirei fundo. Atravessei a sala pisando nos mesmos tacos que sempre estalam e fui até a porta. Olhei pelo olho mágico. Por um instante, achei que meu próprio reflexo tivesse se materializado no corredor. Era ela. Não reconheci primeiro o rosto, e sim o jeito do corpo. Encolhido, braços cruzados na frente, como se quisesse diminuir de tamanho. O moletom grande demais, a calça amarrotada, o cabelo preso às pressas. Isso qualquer mulher da cidade podia ter. Mas aquela postura, eu conhecia desde que aprendi a andar. Minha irmã, minha cópia, Larissa. Abri a porta sem pensar. O corredor cheirava a produto de limpeza misturado com umidade. Larissa estava em pé, mas dava para ver que as pernas já não aguentavam muito. Os olhos vermelhos, o rosto meio escondido pela gola do moletom. Quando a luz amarelada da minha sala alcançou melhor o lado dela, eu vi. O lado esquerdo estava inchado. A pele em volta do olho manchada num tom puxando pro roxo e pro amarelo. O canto da boca cortado, um fiapo de sangue seco ainda perto do queixo. Mas não foi isso que fez minha respiração travar. Foi o pescoço. Marcas compridas, escuras, na exata forma de dedos. Não eram aquelas manchas que a gente faz batendo em quina de móvel. Eram marcas de aperto. Ela tentou falar. A voz saiu quebrada. Marie. Antes de terminar meu nome, o corpo dela desabou. Segurei como deu, sentindo o peso dela cair em cima de mim. O moletom cheirava a carro velho, estrada e medo. Os joelhos de Larissa dobraram. O queixo encostou no meu ombro. Por um segundo, achei que nós duas íamos parar no chão do corredor. Vem, entra. Foi a única coisa que consegui dizer, puxando-a para dentro. Empurrei a porta com o pé. Girei a chave no automático, como se isso fosse suficiente para deixar todo o resto lá fora. Levei Larissa até o sofá, sentindo o corpo dela tremer. Não era frio. Era aquele tremor de quem finalmente parou de aguentar. Sentei-a devagar. Ajeitei uma almofada nas costas. Fiquei de cócoras na frente dela. Lari, olha para mim. Falei baixo, como falo com as alunas mais nervosas no primeiro dia de aula. Ela ergueu o rosto. Foi então que vi outros sinais. Um roxo mais antigo perto da testa, um arranhão perto da clavícula, a maquiagem mal tirada tentando esconder o impossível. Meu peito apertou de um jeito que doeu. Eu o sabia. Lá no fundo, eu sempre soube. Mas uma coisa é desconfiar, outra é enxergar. Posso encostar? Perguntei, apontando pro pescoço dela. Ela fez que sim com um movimento mínimo. Corri até o banheiro, peguei minha farmacinha velha, uma bacia, enchi com água morna. Voltei, sentei ao lado dela, puxei a mesinha de apoio e comecei a limpar os machucados devagar. Primeiro o corte no lábio, depois um arranhão, depois a sujeira acumulada nas laterais do rosto. O silêncio entre nós tinha peso. Não era vazio. Era cheio de coisas que a gente não disse nos últimos meses, mensagens não respondidas, ligações perdidas. Depois eu te explico. Tá tudo bem? Só correria. Ela respirava curto, como se o ar arranhasse por dentro. Eu tentava firmar a mão, mas cada vez que o algodão encostava na pele dela, uma memória voltava. A última vez em que ela riu sem pensar, o dia em que me apresentou o homem perfeito, as primeiras fotos dos dois na rede social.
Quando terminei de cuidar dos cortes mais visíveis, puxei a manta mais grossa que eu tinha e cobri as pernas dela. Quer água? Alguma coisa quente? Perguntei, sem saber por onde começar. Larissa demorou a responder. Quando falou, parecia que a voz tinha vindo de um lugar muito longe. Eu só preciso ficar aqui um pouco. Deu de ombros, encolhida. Posso? Quase ri de nervoso. Lari, você pode ficar aqui o tempo que quiser. O peito ardia enquanto eu falava. Se quiser, essa casa vira sua também. Você sabe disso. Ela fechou os olhos, e uma lágrima escorreu sem barulho. Passei o dedo de leve, sem comentar. A gente cresceu ouvindo que chorar não resolve nada, mas naquele momento era a única coisa que o corpo dela parecia capaz de fazer. Ela deitou de lado no sofá, abraçando uma almofada como quem se agarra a uma boia em piscina funda. Não demorou a apagar. Não era um sono tranquilo. Era aquele desligar de quem chegou no limite. A sala ficou só com o barulho do ventilador de teto rangendo. A televisão desligada refletia um pedaço da nossa silhueta. Sentei na poltrona de frente para ela e fiquei ali, contando as respirações. De tempos em tempos, meus olhos voltavam pro pescoço dela. As marcas pareciam ainda mais fortes na penumbra. Uma raiva quente subia do estômago, lenta, constante, como água em chaleira no fogo baixo. Não era a raiva que faz a gente quebrar coisas. Era outra. Funda. Organizada. Meu nome é Marina. Nasci 7 minutos antes dela. No registro, não muda muita coisa. Para mim, sempre foi um abismo. A vida inteira eu fui a que ia na frente abrindo caminho, mesmo que fosse para me esborrachar primeiro. Nós duas nascemos em Pirenópolis, interior de Goiás. Cidade de igreja antiga, morro de pedra, rio que enche quando chove demais. Nosso pai era o tipo que não parava quieto, guia turístico quando tinha grupo na cidade, ajudante de pedreiro em obra, barbeiro no fundo do quintal nos fins de semana. Nossa mãe, bonita demais pro tamanho da cidade, sempre dizia que tinha nascido no lugar errado. Quando eu tinha 9 e Larissa, 7, nosso pai saiu no fim de tarde para atravessar o rio com um grupo de turistas teimosos. O tempo virou rápido demais. A água subiu. O barco não voltou. As pessoas na cidade repetiam que foi coisa de Deus, como se isso consolasse alguém. Alguns meses depois, nossa mãe apareceu com uma mala pronta e um namorado de Brasília. Disse que precisava viver a própria vida e que com o tempo a gente ia entender. Deixou a gente na casa da minha avó, deu 2 beijos apressados e foi embora. Quem de fato nos criou foi Dona Cida, mãe dela. Casa simples, quintal cheio de planta que dava alguma coisa para comer, goiaba, acerola, limão teimoso, fogão de lenha nos fins de semana, roupa secando em arame no fundo, galinha ciscando o chão. Eu era a que subia no muro sem avisar, que entrava no rio mais fundo, que batia a boca na escola. Larissa era o contrário, juntava filhote de cachorro na rua, fazia amizade até com vizinha rabugenta, separava briga de coleguinha com abraço. Por fora, éramos cópia uma da outra, mesma covinha num lado do rosto, mesmo jeito de franzir a testa quando prestávamos atenção. Vó Cida vivia se confundindo em foto antiga. Por dentro, não podíamos ser mais diferentes. Com o tempo, saímos de Pirenópolis quase juntas. Eu fui para Anápolis fazer curso de educação física. Ela conseguiu bolsa em pedagogia em Goiânia. No começo, morávamos em kitnets apertadas, com colchão no chão e armário emprestado. Hoje eu dou aula de defesa pessoal para mulheres num estúdio alugado em cima de uma farmácia, em Santa Aurora. Não é grande, nem luxuoso, mas é o lugar onde vejo mulher encontrar coragem que achava que não tinha. Elas chegam dizendo que não querem aprender a bater, só não apanhar mais. Eu respondo que a gente aprende as duas coisas. Larissa virou professora de crianças pequenas. Sempre teve mão boa para lidar com menino agitado, com mãe ansiosa, com coordenadora estressada. O sonho dela era encher a sala de desenho colorido e riso alto. Por um tempo, parecia que tudo estava dando certo. A gente se encontrava quase todo fim de semana, dividia ônibus, lanche, desabafo. Até Renato Faria aparecer. Ela conheceu Renato num evento beneficente da escola. Aquela festa arrumada, em buffet caro,
para arrecadar dinheiro e sair na coluna social da cidade. Larissa foi acompanhar a diretora, levar umas crianças para cantar 2 músicas no palco. Renato era o tipo de homem que parece ter saído direto de catálogo de loja, camisa clara bem passada, relógio caro, cabelo escovado para trás. Empresário do ramo imobiliário, dono de boa parte dos prédios comerciais em volta da praça principal e de uns terrenos na beira da BR. Ele fez uma doação generosa, tirou foto abraçado com diretora, cumprimentou meio mundo. No meio de tanta gente, parou na frente de Larissa, puxou assunto, fez piada sobre como é difícil ser bom em matemática. No final da noite, pediu o contato dela para continuar a conversa sobre educação. Na terceira saída, ela já me mandava áudio rindo, dizendo que tinha encontrado um homem que sabia ouvir e tinha planos de verdade. Na quinta, levou ele para casa de vó Cida, num domingo de macarronada. Eu lembro do primeiro olhar que troquei com ele. Ele foi educado, elogiou a comida, levou o vinho, ajudou a tirar a mesa. No pacote, parecia perfeito. Mas havia algo no jeito como observava tudo. Não era atenção carinhosa. Era como se estivesse avaliando cada movimento, guardando tudo numa gaveta mental. Quando Larissa contava alguma coisa da infância, ele sempre vinha com um comentário leve, questionando, virando a opinião dela devagar até ela mesma duvidar do que tinha acabado de falar. E ela ria, achando charme. Na cozinha, lavando o prato ao lado dela, eu comentei. Não sei, Lari. Ele é educado, mas tem alguma coisa ali que não me convence. Ela se apoiou no balcão, na defensiva. Marina, você não confia em ninguém que chega perto de mim. Sempre foi assim. Não é isso. Segurei o prato mais forte do que precisava. É o jeito que ele fala com você. Parece que está te encaixando no lugar certinho na vida dele. Ela revirou os olhos. Coisa rara vindo dela. Você é muito radical. Ele só é mais sério. Você queria o quê? Outro menino perdido. Igual aqueles que somem depois de 2 semanas? Foi a primeira vez, já adultas, que levantamos a voz uma para outra. Saí da casa da avó com um peso preso na garganta. 11 meses depois, eles se casaram. Casamento num sítio alugado perto de Goiânia. Decoração daquelas que a gente vê em foto de revista, banda tocando de tudo um pouco, vestido que ela parcelou em trocentas vezes. Eu estava ao lado dela no altar, segurando o buquê, e minha sensação era de estar vendo uma cena bonita e errada ao mesmo tempo. Depois da festa, as coisas não mudaram de uma vez. Foram mudando em detalhes pequenos. As ligações de sábado ficaram mais rápidas. Os vamos marcar começaram a não marcar nada. As visitas da Larissa à casa de vó Cida diminuíram. Ela sempre tinha uma explicação. Renato cansado, compromisso de última hora, reunião no condomínio. Eu não queria ser a irmã grudenta, mas tem coisa que gêmea sente. Um dia, num calor de outubro, encontrei Larissa no centro de Goiânia. 30 e poucos graus, sol de rachar, ela usando blusa de manga comprida, gola alta. Vai entrar para um convento e não me contou? Brinquei. Ela riu, mas o sorriso ficou só na boca. Ar-condicionado do escritório é muito gelado. Respondeu. Quando a abracei, senti o corpo dela enrijecer na hora, como se eu tivesse apertado algum lugar dolorido. Te machuquei? Perguntei. Não. Acho que exagerei nos alongamentos. Falou rápido demais. A gente tá arrumando os móveis. Devo ter forçado os ombros. Larissa nunca gostou de carregar peso na vida. Naquela noite, mandei mensagem perguntando se estava tudo bem mesmo. Ela respondeu com um áudio rindo, dizendo que eu dramatizava, que casamento era adaptação, que ela estava feliz. 2 meses depois, toquei interfone na casa deles, aqui em Santa Aurora, sem avisar. Estava na rua, passei ali e pensei, vou ver minha irmã. Renato abriu a porta. O corredor atrás dele parecia foto de catálogo. Tudo bege, tudo alinhado, nada fora do lugar. A Larissa está? Perguntei. Ele abriu só metade da porta. Ela está descansando. Passou mal hoje mais cedo. Não é um bom momento. Disse, sem mover o corpo para me deixar entrar. Posso só dar um oi rápido. Insisti. O sorriso continuou na boca dele, mas os olhos ficaram frios. Melhor não. Eu aviso que você veio.
Da próxima vez, liga antes, tá? Voltei para casa com uma sensação ruim na boca do estômago. Ainda assim, me convenci de que eu podia estar exagerando. A última vez que vi Larissa antes desta noite foi num posto de combustível, na estrada entre Santa Aurora e Goiânia. Eu parei para comprar água. Quando virei, ela estava lá, saindo da loja de conveniência. Abracei sem pensar. Ela soltou um ai baixinho, quase sussurro. Te apertei demais? Perguntei. Não, imagina. Se apressou em responder. Tô meio dolorida. Entrei numa de fazer os exercícios em casa, devo ter exagerado. Antes que eu pudesse insistir, Renato apareceu com as chaves na mão. O clima mudou. Ela me deu um beijo rápido. Falou depois te ligo e entrou no carro. Nunca ligou. Eu também nunca fui atrás como deveria. Até hoje. No meu sofá, Larissa dormia daquele jeito pesado de quem não tem mais força para brigar com o próprio corpo. A boca entreaberta, a respiração irregular. De vez em quando ela se mexia, franzia a testa, murmurava palavras soltas que eu não entendia. Fui até a cozinha, lavei a bacia, joguei fora os algodões manchados. A água caindo na pia fazia um som que me deixava meio hipnotizada. Desliguei as luzes, deixei só o abajur perto do sofá aceso e voltei para a poltrona. Lá fora, ouvi uma moto subir a avenida. Em algum apartamento, uma música sertaneja antiga tocava baixinho, contando a mesma história de sempre. Mulher que vai embora, homem que se arrepende tarde demais. Pensei em ligar direto na delegacia da mulher. Nas minhas aulas, eu sempre falo disso. Eu mesma já acompanhei alunas até lá. Já sentei em banco duro de espera segurando mão de desconhecida. Mas eu também sabia como funciona a cidade pequena. Sabia que homem com dinheiro e sobrenome conhecido costuma chegar na delegacia com o advogado pronto, história ensaiada e cara de indignado. Conseguia ouvir Renato dizendo que Larissa sempre foi sensível demais, que tropeçou, que exagera, que estava emocionalmente abalada. Talvez dessem alguma coisa daqui a meses. Talvez uma medida para ele ficar longe. Mas as marcas no pescoço dela não esperavam papelada. Olhei de novo para minha irmã. Mesmo machucada, era como olhar para mim num espelho rachado. Mesma curva de rosto, mesmo sinal perto da orelha esquerda. Foi aí que uma ideia atravessou minha cabeça. Não veio como plano certinho, com passo a passo. Veio como uma pergunta. E se? E se, por uma vez, eu usasse o fato de nós duas sermos quase idênticas não para fazer brincadeira de gêmea, como quando trocávamos de lugar na escola, mas para outra coisa? E se quem voltasse para aquela casa não fosse a Larissa que ele tentou quebrar, e sim eu? Eu, que sei enxergar ameaça pelo jeito do olhar. Eu, que passo o dia ensinando mulher a se defender. Eu, que nunca consegui engolir covardia calada. Senti o coração acelerar. Não de medo, de decisão. Lá fora, o céu começava a clarear de leve. Mais alguns minutos, e o dia ia nascer, querendo a gente pronta ou não. Aproximei-me do sofá, ajeitei a manta nos pés da Larissa, tirei devagar uma mecha de cabelo do rosto dela. Ele não encosta mais em você. Sussurrei, num tom que eu não conhecia em mim. Nunca mais. Naquele momento, eu ainda não sabia exatamente como ia fazer. Só sabia de uma coisa. Se ele tinha transformado minha irmã em alvo silencioso, ele não fazia ideia de quem estava prestes a aparecer na mira dele. O sol ainda nem tinha subido direito quando acordei com um estalo dentro de mim, daqueles que não vêm de barulho nenhum, só da consciência encontrando a própria coragem. O apartamento estava silencioso. O ar tinha cheiro de madrugada que não terminou. Levantei devagar, as pernas meio bambas, como se a noite inteira tivesse passado por cima de mim também. Antes de qualquer coisa, fui até o sofá. Larissa continuava dormindo do mesmo jeito, encolhida, abraçando a almofada como quem teme que alguém tente arrancá-la. A respiração ainda era curta, mas não mais trêmula. O rosto, mesmo machucado, parecia mais jovem naquela hora. Abaixei-me ao lado dela, deixei a mão perto, sem encostar, só para sentir a presença, o ar quente saindo do nariz, a prova de que ela estava ali, viva, inteira o suficiente para recomeçar. Fechei os olhos por um instante, inspirando fundo. Eu sabia que,
quando ela acordasse, viria a parte difícil, conversar. E perguntar o que até agora ela não tinha coragem de dizer. Mas antes disso, eu precisava me organizar por dentro. Porque o que estava para acontecer exigia mais do que impulso. Fui até a cozinha, preparei café, mas nem consegui beber. A xícara ficou na mesa, esquentando o ar, esquecida. Eu me sentei diante dela e deixei o pensamento correr no mesmo ritmo que minhas mãos tremiam. Rápido, urgente, decidido. A ideia que surgiu na noite anterior não era um plano completo, ainda. Mas agora, com o dia começando, ela começava a ganhar forma. Eu e Larissa sempre fomos muito parecidas. Mesmo corte de rosto, mesma altura, mesma curvinha de sorriso. Era possível enganar até quem convive conosco. Vó Cida vivia trocando nossos nomes quando éramos pequenas, mesmo quando cada uma tinha um estilo diferente de trança. Renato achava que conhecia minha irmã até o detalhe. Achava que podia prever cada fala, cada movimento. E foi ali que a ideia se solidificou dentro de mim. Se ele achava que conhecia a Larissa tão bem assim, eu podia usar isso. Eu podia ser ela. Não para sempre. Não de verdade. Mas o suficiente para entrar na casa que agora era território dele. O suficiente para encontrar o que ela nunca conseguiu provar. O suficiente para fazer com que ele abrisse a boca e mostrasse quem realmente era. E, principalmente, o suficiente para garantir que ele não tocaria nela de novo. Quando voltei para a sala, Larissa já estava acordada, sentada no sofá com a manta nas pernas. Os olhos baixos, envergonhados, como se ela tivesse cometido algum erro e estivesse esperando que eu julgasse. Bom dia, disse ela, quase num sussurro. Bom dia, meu amor. Respondi, sentando ao lado. Ela apertou a manta com força entre os dedos. Desculpa ter vindo desse jeito. Eu não tinha mais para onde ir. Senti uma pontada funda no peito, não de pena, de tristeza por ela achar que precisava pedir perdão. Você não tem que pedir desculpa por nada. Nunca. Falei firme. A casa é sua também. Você é minha irmã, Lari. Se você não pode vir para cá, para onde mais iria? Ela mordeu o lábio inferior, devagar. O corte reabriu e saiu um fiozinho de vermelho. Eu ia pegar a farmacinha de novo, mas ela segurou minha mão no ar. Marina. Ela respirou fundo, como quem afunda num desabafo. Eu tentei ir embora antes. 2 vezes. Mas ele sempre descobria. Sempre. Não sei como. Eu quase consegui no mês passado, mas ele apareceu lá em casa antes mesmo de eu terminar de arrumar a mala. Como assim apareceu? Ele estava acompanhando você. Perguntei, sentindo a raiva pulsar sob a pele. Eu acho que sim. Ela respondeu com vergonha, como se fosse culpa dela. Ele sempre sabia onde eu estava. Sempre. Eu achava que era coincidência. Mas ela engoliu seco, a voz quase quebrando. Marina, ele mexeu no meu celular. No meu e-mail. Ele tinha senha de tudo. Tudo. Às vezes eu ia no mercado. Quando voltava, ele perguntava por que eu tinha demorado mais 5 minutos do que o normal. Essa frase ficou presa na sala como fumaça. Se eu tivesse alguma dúvida sobre o tipo de homem que ele era, naquela hora desapareceu. Lari, escuta. Toquei a mão dela. Você não vai voltar para aquela casa. Nunca mais. Ela balançou a cabeça, desesperada. Marina, não fala assim. Ele vai atrás de mim. Você não entende. Ele me disse que, se eu deixasse ele, ninguém ia acreditar em mim. Que ele ia acabar com minha carreira. Que eu ia me arrepender. Ele não vai te tocar. Interrompi, a voz baixa, firme. Eu prometo. Ela abriu os olhos, assustada com a segurança na minha fala. Eu sabia por quê. Porque eu estava diferente. Porque ela via em mim algo que nunca tinha visto, determinação fria. O que você está pensando? Perguntou, receosa. E foi ali que eu disse pela primeira vez em voz alta. Lari, você vai ficar uns dias longe. Vai para casa da vó. Ela vai te esconder. E eu vou no seu lugar. Ela empalideceu. O quê? Não, Marina, isso é loucura. Ele vai perceber. Ele controla tudo.
Ele nota se eu mudei o jeito de respirar. Eu me aproximei. Segurei as mãos dela. Então você vai me ensinar. Tudo. Cada detalhe. Cada mania dele. Cada frase que você costuma dizer. Cada horário. Cada gesto. Cada coisa pequena. Você vai me mostrar como ele gosta de ver as coisas. Eu vou aprender. E eu vou entrar naquela casa como se fosse você. Larissa começou a chorar, o rosto se contraindo num choro que parecia vir dos ossos. Ele é perigoso, Marina, disse ela entre soluços. Você não sabe o que ele faz quando algo sai do controle. Ele muda. Fica calmo demais. Depois explode. Eu toquei o rosto dela, limpando as lágrimas sem dor, sem pressa. Lari, eu dou aula de defesa pessoal há anos. Eu sei ler comportamento agressivo. Sei quando alguém está prestes a atacar. Sei me proteger. Você passou meses nessa casa com medo. Agora deixa isso comigo. Você não vai mais enfrentar isso sozinha. Ela respirou fundo, ainda trêmula. E se der errado? Perguntou baixinho. Se der errado para mim, eu saio. Respondi. Mas para você, Lari, se você voltar lá, pode não ter segunda chance. Foi cruel dizer aquilo. Sim, mas verdadeiro. E ela sabia. Ela fechou os olhos por alguns segundos, pensando. Quando abriu, havia algo diferente ali, não coragem. Ainda não, mas o fio de esperança. Então, disse ela, a voz fraca, eu te ensino. E assim começamos. A tarde inteira virou uma espécie de ensaio silencioso. Larissa me mostrou a rotina dele com precisão assustadora. Os horários, as perguntas que ele faz quando chega, as respostas que ela precisa dar para evitar briga, a maneira exata de dobrar uma toalha para não parecer desorganizada, a posição das roupas no armário, o jeito de colocar a chave na mesa sem fazer barulho. Era como aprender o papel principal de uma peça que eu não escolhi interpretar. Marina, ela disse à noite, enquanto mexia no próprio cabelo, nervosa. Tem também a parte da maneira como ele espera que eu seja perto dele. Eu senti o estômago virar. Você não precisa me contar tudo. Falei, mas ela negou com a cabeça. Eu preciso, sim, disse ela, com voz firme pela primeira vez. Porque é isso que vai fazer ele acreditar que você é eu. Ele olha cada movimento, até o jeito de mexer no copo. Ela me mostrou como andava em casa, passos leves, curtos, como se pedisse desculpa por existir. Me mostrou o jeito de conversar com ele, sempre baixo, sempre com 2 segundos de pausa antes de responder, sempre observando o humor dele antes de falar qualquer coisa. Eu imitava cada detalhe, e cada detalhe me dava mais certeza de que ele precisava ser exposto. Marina, ela falou, no fim da noite, você tem certeza disso? Tenho, disse, sem hesitar. Porque, no fundo, eu já tinha decidido muito antes dela me ensinar qualquer coisa. Quando o céu escureceu de vez, ela me observou cortar o cabelo. O dela estava mais curto, na altura dos ombros. O meu, mais longo. Peguei a tesoura no banheiro, respirei fundo e deixei a primeira mecha cair na pia. Larissa tapou a boca com a mão, emocionada e assustada ao mesmo tempo. Marina, é sério mesmo. É, respondi, olhando para nós duas no espelho. E vai funcionar. Ela pegou uma caixinha com maquiagem simples, aquelas baratinhas de farmácia. Me mostrou exatamente como escondia os machucados quando precisava sair com ele. Me explicou o que usar para parecer cansada, mas apresentável, como ele dizia. Eu deixei ela fazer tudo em mim. Cada pincelada era como um testemunho silencioso de tudo que ela viveu. No final, ela me entregou a aliança. Ele sempre olha, disse, colocando na minha palma. Se você não estiver com isso, ele vai desconfiar na hora. Eu segurei a aliança por um segundo antes de colocar no dedo. O metal gelado pareceu pesar muito mais do que deveria. Amanhã cedo você vai para Vó Cida. Falei. E eu vou entrar naquela casa. Larissa respirou fundo, trêmula, mas assentiu. Marina, ela começou, com a voz já embargada. Obrigada. Eu a abracei devagar. Você me salvou por anos, Lari. Agora é a minha vez. No fundo,
Eu sabia que não era só por ela. Era por mim também. Porque, desde que ela bateu na minha porta naquela noite, uma parte da mulher que eu era antes já não existia mais. E a parte que ficou estava pronta para lutar. A madrugada terminou sem que eu percebesse. Quando o céu começou a clarear, aquele azul lavado que só aparece antes do sol nascer de verdade, eu já estava de pé, andando pelo apartamento como quem arruma uma mala invisível dentro da própria cabeça. Larissa tomava um café fraco na cozinha, segurando a xícara com as duas mãos como se fossem as únicas coisas que a mantinham firme. Os olhos ainda inchados, mas mais vivos do que na noite anterior. Eu via nela algo que não via há meses, um fio de força tentando voltar. Vó Cida vai estar acordada cedo, falei, encostada no batente da porta. Ela sempre fica no quintal antes das 6. Larissa deu um sorriso pequeno, cansado. Ela nunca dorme direito quando venta à noite. Eu assenti. E sem que precisasse dizer, nós duas sabíamos, a decisão de hoje mudaria tudo. Saímos em silêncio. O bairro ainda estava adormecido. Poucas janelas com luz acesa, algumas motos de padaria já circulando. Larissa colocou um boné simples, desses que ela usava para ir ao mercado, e entrou no banco do passageiro com cuidado que só quem sabe que dói entende. Dirigir até Pirenópolis naquele horário era quase como atravessar um corredor vazio. A estrada estava limpa, o céu ia ficando mais claro e o rádio tocava baixinho uma música sertaneja antiga, daquelas que a gente não escolhe, mas que preenche o silêncio. Larissa olhava pela janela, mexendo nos dedos sem parar. Eu sabia que a mente dela estava voltando para cenas que ela nunca me contou, e talvez nunca vá contar. De vez em quando, eu quebrava o silêncio com alguma coisa prática. Você lembrou de pegar os documentos, né? Ela balançava a cabeça, afirmando. Peguei só o necessário. O resto. Não quero nada que veio daquela casa. Ao chegar na rua da Vó Cida, senti meu coração afrouxar um pouco. Aquele lugar era a nossa raiz. As casas simples, as ruas com árvore de sombra larga, os portões antigos de ferro pintados de esmalte gasto. Vó Cida estava na varanda, sentada na cadeira de palha com uma xícara de café fumegando, como se soubesse que estávamos chegando. Quando viu o carro, levantou devagar, o joelho dela sempre reclamou de manhã, e veio na nossa direção. Larissa desceu primeiro. A avó olhou para ela de cima a baixo. Não perguntou nada, não fez escândalo, não pediu explicação. Só puxou a neta para um abraço demorado, daqueles que sustentam o peso que a pessoa não consegue segurar sozinha. Quando soltou, ela olhou para mim. Você vai trazer ela de volta inteira, né, Marina? Perguntou em voz baixa, firme, sem desviar o olhar. Vou. Respondi, sem hesitar. Ela assentiu, como quem confia e teme ao mesmo tempo. Então deixa comigo. Aqui ele não pisa. Entramos com Larissa. A casa tinha cheiro de café passado na hora, vento frio entrando pela janela da cozinha e sabão de cocô secando no fio do quintal. Nada ali tinha a ver com Renato. E por isso mesmo era o lugar perfeito para ela se recuperar. Antes de sair, senti o corpo da minha irmã colar no meu por um segundo. Promete que vai tomar cuidado. Ela disse, segurando meu braço. Prometo. E se ele tentar fazer alguma coisa? A voz dela falhou. Eu sei me defender, Lari. Respondi. E não vou sozinha. Vou preparada. Ela respirou fundo, engoliu o choro e me abraçou de novo. Era diferente do abraço da noite anterior. Mais vivo. Ela não estava mais fugindo. Estava me entregando uma missão. Voltei para Santa Aurora com o coração pulsando tão forte que parecia empurrar o volante. No caminho, revisei mentalmente tudo o que Larissa me ensinou. O tom de voz certo, o jeito de amarrar o cabelo, as frases que ela repetia para manter o clima tranquilo. Cheguei no meu prédio, travei a porta e fui direto pro banheiro. Eu precisava me transformar. Lavei o rosto, prendi o cabelo igual ela fazia. Arrumei a sobrancelha com o mesmo arquinho discreto que ela usava. Passei a base exatamente como ela tinha mostrado, movimentos leves, cobrindo sem parecer exagero. Coloquei uma blusa parecida com as que ela usava para não chamar atenção. No fundo, eu me via no espelho, mas por fora ela estava ali. Ajeitei a aliança no dedo,
Respirei fundo e sentei à mesa, pegando o notebook velho que eu usava para preparar minhas aulas. Eu tinha que agir rápido. Renato precisava acreditar que Larissa tinha voltado. Se ele estranhasse algum detalhe, qualquer coisa pequena, o plano podia ir por água abaixo. E eu não estava disposta a perder nem um minuto. A primeira mensagem que enviei foi curta. Cheguei. Depois conversamos. O estilo era dela. A forma de digitar. O horário. A resposta chegou minutos depois. Já era hora. Meu peito endureceu. Não de medo, mas de uma certeza fria. Ele nem suspeitou. Passei a manhã inteira estudando, repetindo mentalmente a rotina dela, lembrando detalhes que ela me contou, treinando a postura, o ritmo lento dos passos, o olhar baixo mas atento, o jeito exato que Larissa aprendeu a usar para sobreviver dentro daquela casa. À tarde, fui até o estúdio. Informei as minhas alunas que precisava tirar alguns dias por causa de um imprevisto familiar. Elas insistiram em saber se estava tudo bem. Eu disse que sim, uma mentira que doeu, mas nenhuma delas duvidou. Voltei para casa, tomei um banho rápido e coloquei as roupas que combinavam com o estilo que Renato esperava ver. Arrumei o cabelo no mesmo jeito, peguei a bolsa da Larissa, a única coisa que ela deixou comigo, e coloquei dentro dela apenas o necessário, documento, celular dela sem senha, e um pequeno dispositivo que eu mesma comprei naquela manhã. Uma microcâmera, fácil de prender na alça da bolsa, difícil de notar, essencial para o que eu ia fazer. Abri o porta-luvas do meu carro e peguei uma segunda coisa, um celular novo, com número desconhecido, bloqueado por senha que só eu sabia. Eu não ia entrar naquela casa sem poder pedir socorro se tudo desse errado. Quando parei na frente da casa de Renato, o sol já começava a baixar. A luz dourada batia na fachada clara do sobrado, iluminando as janelas como se nada de ruim pudesse existir ali dentro. Ilusão. Lembrei de tudo o que Larissa me contou. Que ele controlava a temperatura do ar-condicionado, que mudava os móveis de lugar, que implicava quando ela chegava 5 minutos tarde demais. A rua estava tranquila. Um vizinho passeava com cachorro. Um carro estacionava do outro lado. Parecia um bairro perfeito. Parecia. Respirei fundo. Toquei no volante mais uma vez, como se encostar no couro pudesse me dar força. Era hora. Peguei a bolsa, ajeitei a aliança, desci do carro. Meus passos eram pequenos, suaves, exatamente como os dela. Abri o portão. Entrei. Subi 3 degraus. Girei a chave na fechadura. A porta se abriu com um clique suave. E lá dentro, sentado no sofá com o celular na mão, estava ele, Renato. Ele levantou os olhos devagar, analisando cada detalhe de mim, e sorriu de lado. Até que enfim, Larissa. O tom dele não era de boas-vindas, era de posse. E naquele instante, com o coração batendo firme no peito, eu percebi. Ele realmente acreditava que eu era ela. Cada detalhe, cada gesto. E isso era exatamente o que eu precisava. Porque, pela primeira vez, eu estava ali não como irmã que assiste de longe. Eu estava ali como sombra. A dele. E a dela. E o jogo tinha começado. Quando a porta se fechou atrás de mim, senti um silêncio denso preencher o saguão da casa. Não era um silêncio comum. Era aquele tipo de ausência de som que parece observar a gente, como se as paredes estivessem esperando o próximo passo. Renato continuou sentado no sofá por alguns segundos, sem desviar os olhos de mim. Ele tinha aquele olhar que eu já tinha visto em homens que entram nas minhas aulas não para aprender, mas para testar limites. Calmo demais. Seguro demais. Como se estivesse sempre 2 movimentos à frente. Você demorou, disse ele enfim, pousando o celular no braço do sofá. O tom era plano, quase gentil, mas com uma rigidez que deixava claro que aquilo não era um comentário. Era uma cobrança. Respirei fundo e lembrei do que Larissa tinha me ensinado. Resposta suave, curta e nunca defensiva. Peguei trânsito na saída da cidade. Falei, baixando o olhar como ela fazia. Renato estreitou um pouco os olhos, como quem avalia uma nota musical que não encaixa perfeitamente numa música. Depois relaxou o corpo e apontou para a sacada.
Vem aqui um instante. Obedeci. Caminhei tentando imitar exatamente o ritmo da Larissa, passos leves, postura protegida, respiração medida. Quando cheguei perto, ele deslizou a mão na beirada do meu braço, quase tocando o ombro. Foi a primeira vez que senti o contato dele. Minha pele enrijeceu por dentro, mas por fora eu permaneci imóvel. Você está estranha, comentou, mais quieta do que o normal. Meu coração bateu forte, mas continuei interpretando. Só estou cansada, Renato. Ele inclinou a cabeça para observar meu rosto. Cansada, repetiu. Você sempre diz isso quando não quer conversar. A forma como ele disse aquilo não era acusação. Era verificação. Como quem sabe que alguém está escondendo algo, ou tentando sobreviver. Eu me mantive firme. Hoje só estou mesmo, com a cabeça cheia. Renato demorou 3 segundos antes de responder. 3 segundos que pareceram longos demais. Certo. Disse por fim, virando de costas. Vou tomar banho. Prepara algo leve pra gente comer. Nada muito temperado, você sabe como fico. A forma como ele disse você sabe me deu náusea. Eu sabia, sim. Mas não por ele. Por ela. Enquanto ele subia a escada, meu corpo inteiro pediu para correr dali. Mas permaneci firme. Isso não era por mim. Era por Larissa. Era por todas as vezes em que ela subiu aquela mesma escada com medo, tentando adivinhar o humor dele pela maneira como ele respirava. À medida que o barulho do chuveiro começou a ecoar lá em cima, a casa ficou vazia, como se tivesse largado a máscara por alguns minutos. O ar-condicionador estava forte demais, o que me deu calafrios. Talvez porque eu sabia que Larissa, com toda certeza, já tremia assim inúmeras vezes naquele mesmo lugar. Olhei em volta. A sala era impecável, quase como um showroom. Tapete claro, estante minimalista, quadros neutros. Nada ali revelava vida verdadeira, apenas controle. Fui até a cozinha devagar, com a bolsa ainda pendurada no ombro. Antes de fazer qualquer coisa, tirei a microcâmera com cuidado e a prendi discretamente debaixo da prateleira do balcão, com o ângulo perfeito para pegar a sala e parte das escadas. Se Renato não ia confessar facilmente, eu precisava criar oportunidade. Abri a geladeira para preparar algo leve, como ele pediu. E aí notei outro detalhe que Larissa havia mencionado. Tudo era organizado por cor. Não por utilidade. Não por categoria. Por cor. Iogurtes brancos alinhados. Frutas de mesma tonalidade juntas. Legumes separados com distâncias exatas. Não era organização. Era controle compulsivo. Peguei algumas frutas, lavei. Cortei devagar, enquanto o barulho do chuveiro continuava no andar de cima. A mesa ficou arrumada como Larissa tinha me ensinado. Guardanapo sob o prato, talheres paralelos, copo exatamente no alinhamento do prato, nunca torto. Quando terminei, ouvi passos descendo. A respiração mudou antes que ele aparecesse. Meu corpo captou isso antes dos meus olhos. O peso do andar, a firmeza do calcanhar no piso de madeira. Renato desceu de camiseta e calça confortável, secando o cabelo com uma toalha. O cheiro do sabonete dele chegou antes, forte, cítrico, marcante. O tipo de perfume que invade espaço. Ele olhou a mesa arrumada e fez um gesto breve de aprovação, quase imperceptível. Pelo menos isso continua igual, comentou. Eu engoli seco. Mantive o rosto neutro. Sentamos. Renato comeu devagar, analisando cada gesto meu de tempos em tempos. A cada folheada no jornal digital, ele levantava os olhos. A cada movimento de mão, observava. Eu precisava ser a Larissa perfeita. Continuei quieta, comendo devagar, esperando que ele desse alguma brecha. E ele deu. Recebi mensagem da diretora da sua escola. Disse, passando o dedo pelo celular. Ela perguntou se você vai mesmo faltar amanhã. O coração disparou. Eu não sabia disso. Mas sorri fraco, do jeito dela. Acho que preciso. Uns dias para organizar a cabeça. Ele deixou o celular de lado, cruzou os braços e me encarou. Organizar a cabeça. Repetiu, como se testasse o peso da frase. Interessante. Você nunca fala assim. Meu estômago gelou.
Eu precisava responder rápido. Só comecei. Renato levantou da mesa sem esperar a frase terminar. Caminhou até a cabeceira do balcão, apoiou uma das mãos no mármore e inclinou o corpo para me observar de cima. Larissa, disse, baixo, olha para mim. Eu levantei os olhos. Ele se aproximou mais, com o rosto a poucos centímetros do meu. O que você está escondendo? A pergunta veio como uma lâmina fina, cortando o ar entre nós. Meu corpo inteiro se armou por dentro, mas por fora continuei pequena, como Larissa faria. Nada, Renato. Juro. Você está diferente, disse ele. E eu quero saber por quê. Me aproximei da mesa, agarrei a borda com os dedos para controlar o tremor. A câmera gravava tudo. Eu precisava que ele falasse. Precisava que se expusesse. Eu só não dormi direito. Murmurei. Ele estreitou os olhos. Observou. Calculou. Então, como se tivesse chegado a uma conclusão, falou. Vou tomar ar na varanda. E quando eu voltar, quero você do jeito que eu conheço. Sem essa postura estranha. Sem esse silêncio. Sem essa distância. Ele virou de costas e saiu para a sacada, deixando a porta aberta. Eu fiquei parada, o coração martelando no peito. Não tinha sido perfeito. Mas ele desconfiava da pessoa errada. Não da irmã. Da esposa. E isso, paradoxalmente, me protegia. Porque o que deixava inquieto não era eu. Era ela, ou melhor, a ausência dela. E isso significava que ele estava começando a mostrar a verdadeira face. Eu respirei fundo, tentando manter a calma, quando de repente, meu celular, o da Larissa, vibrou dentro da bolsa. Peguei com cuidado. Um número desconhecido. Mensagem curta. Ele sabe. O sangue gelou. Alguém sabia que eu não era Larissa. E se alguém sabia, alguém podia contar a ele. Olhei para a varanda. Renato estava ali, encostado no vidro, olhando a rua, mas tenso, rígido. A sensação de perigo iminente subiu pela minha espinha como um fio de gelo. A casa parecia menor, o ar mais pesado, o jogo mais mortal. E eu entendi. Eu não estava apenas entrando na vida do Renato. Eu estava entrando em território de alguém que a vigiava muito antes de mim. E que agora estava vigiando a mim. O celular ainda vibrava dentro da minha mão quando senti o ar da sala mudar. Como se a temperatura tivesse caído alguns graus de repente. A mensagem era curta, seca, certeira como uma flecha. Ele sabe. Não havia nome, não havia foto, nada que entregasse quem enviou. Mas o impacto foi suficiente para fazer minha respiração falhar por um instante. Levantei os olhos devagar, tentando esconder o pânico imediato. Da varanda, Renato continuava encostado no vidro, olhando para a rua, mas o corpo dele tinha mudado. Os ombros mais erguidos, as costas rígidas, o maxilar travado. Ele não estava apenas tomando ar. Ele estava pensando, calculando. E essa era a pior versão dele. Guardei o celular de Larissa dentro da bolsa com um movimento preciso, e em seguida tirei do bolso do casaco o meu celular, o reservado, o que só eu sabia desbloquear. Estava sem sinal naquele ponto da casa. Ótimo. Poderia ser coincidência. Ou outra coisa. Olhei em volta com mais atenção. Foi aí que notei. No canto superior da sala, perto do lustre, algo refletiu a luz de forma sutil, um pontinho minúsculo, quase invisível, preso na junção entre a parede e o teto. Uma microcâmera. Não a minha. Senti o sangue sumir do rosto. Renato monitorava a casa. Não apenas os passos de Larissa. Tudo. Ele sabia quando ela subia a escada. Quando ela respirava fundo. Quando mudava algo por centímetros. E agora? Ele poderia estar percebendo cada movimento meu. O aviso no celular fez sentido. Alguém observava. Alguém percebeu a mudança. E decidiu me avisar antes que fosse tarde. Ou, pior, estava tentando me assustar. Renato entrou na sala de novo, fechando a porta da varanda com um clique suave demais para a atenção que vinha dele. Ele parou do outro lado da mesa, me encarando com uma intensidade que fez meu corpo inteiro se preparar para reagir. Por dentro, porque por fora eu ainda era Larissa.
Eu estive pensando, disse ele, a voz baixa, mas firme. Desde que você entrou por essa porta, algo não encaixa. Meu coração pulsava no ritmo de um tambor abafado. Como assim? Perguntei, controlando o tom. Ele aproximou alguns passos. Devagar. Circular. Eu conheço você. Continuou. Cada gesto. Cada expressão. Cada hábito. Eu sei quando você está triste. Sei quando está mentindo. Sei até quando você quer discutir, mesmo que fique quieta. Ele parou na minha frente. Mas hoje, seu olhar desceu pelo meu rosto, examinando. Hoje você parece outra. Minhas mãos suavam. Por dentro, minha mente trabalhava a toda velocidade. Precisava inverter o jogo. Usar a linguagem dele. A manipulação dele. Respirei fundo, fingindo que estava à beira de chorar. Você está me assustando, Renato. Murmurei. Eu só estou cansada. Eu não dormi. Eu não estou bem. E você está exigindo que eu haja como se nada tivesse acontecido. Ele franziu o senho. Eu continuei, com voz fraca, como Larissa faria. Você sempre diz que me conhece. Então por que não está percebendo que eu só preciso de paz? A expressão dele mudou. Não para melhor. Para aquela calma doentia que Larissa descreveu inúmeras vezes. Aquela calma que antecedia o pior. Renato puxou uma cadeira e sentou devagar, sem tirar os olhos de mim. Senta aqui. Ordenou. Obedeci. Me sentei de frente para ele, com o coração batendo alto demais, mas mantendo a postura retraída dela, a postura que ele esperava ver. Ele enlaçou os dedos das mãos, apoiando os cotovelos na mesa. Me diz, Larissa. Começou. Onde você esteve de madrugada? Meu peito travou. Eu saí pra pensar um pouco. Pensar? Ele sorriu sem humor. Às 3 da manhã? Eu só precisava respirar. Respirar? Repetiu ele. Por que precisava respirar fora daqui? Porque aqui você estava matando ela por dentro. Mas eu não podia dizer isso. Fiquei em silêncio por alguns segundos, os olhos baixos. Às vezes eu me sinto sufocada, murmurei. Ele inclinou o corpo para frente tão devagar que deu tempo de eu sentir o perigo se aproximando centímetro por centímetro. Você se sente sufocada por quê, Larissa? Não sei. Deixei a voz tremer de propósito. Acho que por mim mesma. Minhas coisas. Minha cabeça. Renato riu. Baixo. Frio. Você nunca soube mentir, amor. Meu estômago virou. Ele esticou o braço e tocou meu queixo. Ergueu de leve meu rosto para me olhar nos olhos. Sua mão estava gelada. Quem estava com você? A pergunta veio com um peso estranho, algo que eu ainda não entendia completamente. Eu estava sozinha. Respondi, lutando para manter o olhar vulnerável. Não estava. Ele afirmou com certeza absoluta. Você sempre fica com alguém quando precisa fugir. Sempre. Meu coração falhou um golpe. Sempre. Quem? Ele continuou. Há meses eu percebo que você me esconde alguma coisa. E eu sei exatamente quem é. Minha pulsação explodiu nos ouvidos. Renato afastou a mão do meu queixo e cruzou os braços, relaxando de um jeito inquietante. A Marina, disse, com um sorriso que não era sorriso. Você acha que eu nunca percebi? Meu corpo inteiro gelou. Ele sabia. Ele sempre soube que Larissa recorria a mim. Ele sempre viu como a gente era próxima. Ele continuou. Você saiu daqui hoje, fugiu às pressas, foi se esconder com ela, como sempre faz. Você acha que eu não sei disso? Acha que eu não acompanho seus passos? Acha que eu não sei onde você dorme, onde você respira, quem segura a sua mão quando você está fraca? O chão pareceu tremer. Eu estava andando numa corda bamba, e ele estava começando a enxergar além da neblina. Renato se levantou devagar, veio até mim, colocou as mãos nos dois lados da cadeira onde eu estava sentada. Prendeu-me sem tocar de verdade. Onde ela está agora? Perguntou, com voz baixa. Eu engoli seco. Não sei. Ele inclinou o rosto, aproximando-se tanto que eu pude sentir o cheiro do sabonete dele. Você acha que consegue me enganar? Minha mente inteira gritava. Mas meu rosto ficou frágil. Como o dela. Renato,
Por favor. Ele fechou os olhos por um breve instante. Quando abriu, algo estava definido ali. Vou ligar para ela, disse. Meu coração parou. Não, murmurei. Por que não? Perguntou ele, erguendo as sobrancelhas de forma quase divertida. Está com medo do que ela vai dizer? Está com medo do que eu descubra? Ele tirou o celular do bolso. Renato, tentei. Eu quero ouvir a voz da sua irmã, disse com frieza. Quero saber onde vocês duas estavam essa madrugada. Cada palavra era um passo na beira de um abismo. Ele digitou devagar, número por número. Eu assistia sem poder impedir. Se ele ligasse para Larissa, ela atenderia. Não, ela jamais atenderia sem pensar que era perigo. Mas e se atendesse por impulso? E se ele ouvisse o silêncio ao fundo? E se ele percebesse que ela não estava nessa casa? Renato levou o celular ao ouvido. Vamos ver se ela realmente está bem, disse, encarando-me como se estivesse lendo meu medo. A ligação começou a chamar. Uma vez, duas. Meu corpo inteiro pulsava de medo. Na terceira chamada, a porta de casa fez um estalo. Renato virou na hora. Eu também. E ali, parado no batente da porta entre a sala e o corredor, estava um homem. Não era vizinho. Não era entregador. E definitivamente não era alguém que deveria estar ali. Renato ficou rígido. Eu prendi a respiração. O homem deu um passo para dentro. E sorriu leve, quase educado. Desculpa aparecer sem avisar, disse. Mas acho que a gente precisa conversar. Renato fechou o punho lentamente. Eu senti meu corpo congelar. Porque a única coisa que eu sabia naquela hora era: aquele homem sabia quem eu era. E sabia muito mais sobre essa casa do que eu. O homem parado no batente era alto, magro, com um tipo de postura que não gritava perigo, mas também não pedia permissão. Ele entrou como quem já conhecia a casa, como quem sabia onde estava pisando há muito mais tempo do que eu. Renato ficou rígido, o celular ainda na mão, a ligação chamando no viva voz. O toque ecoava na sala como um relógio de contagem regressiva. 3 toques. 4. O homem ergueu uma das mãos, tranquilo, como quem pede calma a uma criança. Pode desligar, Renato, disse ele, com uma voz tão natural que doeu. Renato não obedeceu, mas não avançou. E isso dizia muita coisa. O homem voltou o olhar para mim. E naquele olhar, eu vi algo que ninguém naquela casa carregava. Consciência. Não era medo, não era fúria, não era domínio. Era reconhecimento. Ele sabia que eu não era Larissa. Com uma naturalidade quase assustadora, ele esticou a mão para mim. Você é a Marina, afirmou, sem sombra de dúvida. E acho que já passou da hora de você saber quem eu sou. Renato finalmente desligou o celular. O que você pensa que está fazendo aqui? Rosnou ele, com uma calma perigosa. O que você nunca teve coragem de fazer? Respondeu o homem, sem se mexer. Dizer a verdade. O ar ficou pesado, denso, como se a casa inteira tivesse prendido a respiração. Renato deu um passo à frente, como se estivesse pronto para expulsá-lo dali na força. Mas o homem apenas ergueu o celular que tinha no bolso, uma ação simples, sem ameaça explícita. Se você encostar em mim, o arquivo sobe para o servidor, disse ele. E você sabe exatamente o que isso significa. Renato congelou. Eu também. Arquivos. Provas. Algo que ele temia de verdade. O homem voltou-se a mim novamente, com uma calma quase afetuosa. Meu nome é Jonas, disse. Trabalho na manutenção do condomínio. Câmeras, rede elétrica, esse tipo de coisa. Renato apertou o maxilar. Você está demitido. Jonas deu um meio sorriso. Eu já me demiti, Renato. No dia em que você quebrou o braço da Larissa e tentou apagar da câmera. Ele inclinou a cabeça. Você achou que eu não fosse perceber a falha na rede? Você acha mesmo que qualquer pessoa normal corta a energia de um cômodo inteiro só para trocar uma lâmpada? Minha respiração engasgou. O braço quebrado. Um detalhe que Larissa nunca tinha me contado. Ou não teve coragem. Jonas continuou, como alguém que não tinha mais nada a perder. Eu vi, disse.
Eu vi você empurrando ela na escada. Vi quando você puxou ela pelo pescoço perto da porta. Eu vi quando ela tentou sair correndo e você arrastou ela de volta. Achei que ela fosse morrer aquela noite. Renato explodiu, a voz finalmente abandonando a calma falsa. Você não sabe de nada. Ela sempre foi instável. Sempre exagerou. Essa mulher, interrompeu Jonas, apontando para mim, não é a Larissa. Renato virou o rosto para mim, os olhos arregalados, e pela primeira vez eu vi algo real neles. Pavor. Não medo de mim, mas medo do que isso significava. Ele deu um passo atrás. A casa parecia encolher ao redor dele. O que você fez com ela? Perguntou Jonas, agora olhando diretamente para mim. Ela está segura. Respondi, firme. Longe daqui. Renato deu mais um passo para trás. Você, ele piscava, tentando entender. Você entrou na minha casa, no meu espaço. Fingiu ser ela. Eu me levantei devagar, mantendo a postura da Larissa até o último segundo, até ficar de pé. E aí endireitei a coluna, deixei o ombro firme, ergui o queixo. A postura de Marina. A verdadeira. Eu entrei na casa onde você destruiu a minha irmã. Disse, a voz baixa, afiada. E agora você vai ouvir. Renato parecia perdido entre indignação e confusão. Era como se a realidade tivesse virado do avesso nos últimos 10 minutos. Jonas continuou. Eu tenho tudo documentado. Disse. Todos os registros. Todas as noites. Todas as agressões. E agora? Ele apontou para a microcâmera que eu havia escondido. Agora tenho minha confirmação final. Sua reação, suas ameaças. É mais do que suficiente. Renato começou a suar. Vocês estão conspirando. Vocês duas. Isso é ilegal. Isso é. Eu caminhei até ele lentamente, passo por passo, e vi seus ombros encolherem, não de medo físico, mas de um tipo de pânico muito mais profundo, o de perder o controle. Ilegal, repeti, é bater em uma mulher que não pode se defender. Ilegal é controlar a vida de alguém até ela não conseguir mais respirar. Ilegal é transformar amor em prisão. Ilegal é achar que ninguém vê, que ninguém sabe. Renato estava com o peito arfando. Nunca o vi, tão pequeno. Jonas aproximou-se, mantendo distância segura. A polícia já foi avisada, disse ele. Mas eles vão chegar discretamente. Sabem com quem estão lidando. Renato arregalou os olhos, incrédulo. Vocês acham que vão acabar comigo? Eu conheço gente. Eu tenho nome. Eu tenho poder. Tinha. Retruquei. A campainha tocou. Renato empalideceu. Jonas cruzou os braços. Eu respirei fundo. Do outro lado da porta, duas vozes femininas se identificaram. Polícia Civil. Delegacia da Mulher. Precisamos conversar. Renato deu um último olhar para mim, cheio de ódio, incredulidade e algo que parecia implorar ao mesmo tempo. Eu mantive o meu firme. A Larissa nunca mais vai ouvir sua voz. Eu disse, antes que ele pudesse falar. Nunca mais. Ele abriu a boca para responder. Mas era tarde. A porta se abriu. As policiais entraram. Renato tentou protestar. Tentou recuar. Tentou recuperar o papel de homem respeitado. Não conseguiu. A máscara caiu inteira. E não havia como colar. Em poucos minutos, ele foi levado algemado, gritando acusações desconexas, enquanto toda a vizinhança assistia da calçada, com curiosidade, surpresa e um certo alívio silencioso. Quando a porta se fechou atrás deles, o silêncio voltou. Mas desta vez, não era o silêncio que observa. Era o silêncio que liberta. Jonas suspirou e passou a mão no rosto, como quem finalmente solta um peso enorme. Ela vai ficar bem? Perguntou ele, olhando para mim. Eu pensei na Larissa na casa da vó Cida, finalmente dormindo sem medo, finalmente respirando. Sim. Respondi. Pela primeira vez em muito tempo. Sim. Ele assentiu e começou a recolher os próprios equipamentos, com calma profissional. Marina, disse antes de sair, você fez o que ninguém mais teria coragem. Não se sinta culpada por nada disso. Não me sinto. Respondi. Culpada eu estava antes. Agora
Agora eu só fiz o que precisava ser feito. Ele sorriu de leve. Dê um recado para sua irmã. Diga que ela não está sozinha. E que tem gente olhando por ela. De verdade desta vez. Eu digo. Quando ele saiu, fechei a porta devagar. A casa, tão carregada antes, parecia outra. Ainda tinha memórias, ainda tinha sombras, mas não tinha mais o dono delas. Caminhei até a sacada, respirei fundo o ar da tarde que chegava, quente e leve. Pela primeira vez desde que tudo começou, eu me permiti relaxar um pouco. Não porque acabou, mas porque o pior tinha ficado para trás. E quando eu pegasse a estrada rumo a Pirenópolis, quando abraçasse Larissa de novo, quando a visse livre, viva e inteira, ali sim seria o fim. Ou, talvez, o começo. O começo de uma vida onde ela não precisasse mais sobreviver, só viver. E eu estaria lá, como sempre estive, como sempre estaria. Porque irmãs, mesmo quando o mundo desaba nas costas, se encontram no meio dos escombros e constroem tudo de novo.